Nesta madrugada, eu cumprimento o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estaremos orando nesse instante, mas antes vamos meditar em alguns versículos da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 14 ao 16 está dizendo: Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então sabemos que lá no passado, quando o povo de Israel estava murmurando contra Deus e contra Moisés, Deus, ele mandava castigo no meio do povo. E lá no passado, uma certa vez, Deus enviou serpentes que começou a picar o povo. E estava morrendo muita gente picada pela serpente. Por isso a palavra do Senhor disse que Moisés orou e clamou ao Senhor. Eu cumprimento o povo de Deus nesta madrugada com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós vamos orar nesse instante, mas antes vamos meditar na palavra do Senhor. Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 14 ao 16. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a palavra do Senhor está dizendo que não importa se Moisés levantou... Ai, meu Deus, já errei de... Eu cumprimento o povo de Deus nesta madrugada com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor, mas antes vamos meditar na palavra do Senhor. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 14 até o 16, está dizendo: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então sabemos que lá no passado é o povo que Moisés estava tirando do Egito e conduzindo aquele povo para a terra de Canaã. Era um povo, rebelde, que murmurava contra Deus, murmurava contra Moisés. E quando o povo murmurava, Deus mandava castigo sobre eles. E eles estavam murmurando, então Deus, ele mandou serpentes. E as serpentes começaram a picar o povo. E a Bíblia disse que muitos israelitas morreram naquele lugar. E agora a palavra do Senhor está dizendo que não importa se Moisés levantou a serpente no deserto, porque Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, e todo mordido da serpente que olhava para a serpente ficava curado daquele mal, daquele veneno. Então, não importa se Moisés levantou a serpente no deserto. O que importa é que o Filho do Homem seja levantado. Que o Filho do Homem seja levantado. Ele foi levantado numa cruz. Ele foi levantado num madeiro. Ele foi levantado numa cruz no Monte das Oliveiras, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu unigênito,
o seu Filho, o seu único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. O que o Senhor Jesus está dizendo, então, nessa palavra? Eu cumprimento o povo de Deus nesta madrugada com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, mas antes vamos meditar na palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 3, é o versículo 14 até o 16. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ali João estava pregando e dizendo para o povo que não importa se Moisés levantou a serpente no deserto, porque foi necessário, que ele levantasse aquela serpente no deserto. Deus mandou ele fazer uma serpente de bronze por causa do pecado do povo, por causa da murmuração, que o povo estava murmurando contra Deus e contra Moisés, e Deus mandou castigo no meio do povo de Israel, e muitos ali morreram picado da serpente. Por isso Deus mandou, quando o povo orou e pediu a Moisés que orasse ao Senhor para que Deus tirasse deles aquela serpente. Então João agora está dizendo que não importa se Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus, ele foi levantado na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, ele foi levantado. E a palavra do Senhor está dizendo que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos aqueles lá do deserto que foram picados pela serpente, que olhava para aquela serpente de bronze que era a expiação do pecado, eles ficavam curados do veneno da serpente. Agora a palavra do Senhor vem dizer que Jesus Cristo foi levantado na cruz do Calvário, e todo aquele que olhar para o Senhor Jesus será perdoado, será salvo, será liberto dos seus pecados. Hoje nós temos que olhar para o Senhor Jesus. Quantos estão olhando ainda para o mundo? Quantos estão ainda olhando para o pecado? Quantos estão ainda sendo picados pela serpente? A serpente da prostituição, a serpente dos vícios, a serpente do adultério, a serpente da traição, a serpente de todo tipo de pecado. Mas a palavra de Deus te convida nesta madrugada: olhai para o Senhor Jesus, que foi levantado na cruz do Calvário para dar a salvação, para dar a libertação, para dar o perdão dos nossos pecados e ficar curados desse mal, ficar liberto desses pecados, esses horrores que te levará, ao inferno. Porque as pessoas, a palavra do Senhor disse que os que estão nesses pecados não herdarão o reino do céu. E o Senhor Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos olhar para o Senhor Jesus. Vamos olhar para o Senhor que deu a vida na cruz do Calvário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para abrir a porta da salvação, pela salvação da nossa alma, para o perdão dos nossos pecados. Você que acha que não tem mais jeito, que não tem mais uma saída, olha para o Senhor Jesus Cristo, olha para o Senhor, lê a palavra do Senhor, clama ao Senhor, porque o Senhor hoje ele é advogado para te defender, para me defender, para nos defender. Vamos orar, que essa palavra fica para a nossa meditação. Vamos orar, vamos falar com Deus neste instante. Glorioso Deus e eterno Pai,
Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus fiel, Deus que fez os céus e a terra, Deus que tem poder nos céus e na terra. Em nome do Senhor Jesus, nesta hora, Pai, eu clamo, Senhor. Eu peço, Senhor, mais uma vez, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas, as minhas misérias, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus e meu Pai, Deus santo, Deus glorioso, Deus fiel, Senhor Jesus. Ajuda essa pessoa, Senhor, que está desanimado. Ajuda essa pessoa que não tem força, Senhor, para prosseguir. Ajuda essa pessoa que não tem força, Senhor Jesus, para caminhar. Meu Deus, olha por esse presidiário, Senhor, que acha que não tem mais solução, que pensa até mesmo em tirar a própria vida. Quantos têm tirado as próprias vidas nos presídios, ó Pai? Mas eu quero orar, Senhor, para esses presidiários, Senhor, que eles venham olhar para o Senhor Jesus, que eles venham ser libertos, Senhor, porque a Tua palavra disse, meu Pai, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e se eles olharem para o Senhor, se eles crerem no Senhor Jesus, verdadeiramente ele será livre, porque o Senhor está pronto para libertar, o Senhor está pronto, Senhor, para perdoar, para transformar, Senhor Jesus. Eu oro para essa pessoa, Pai, que encontra no mundo das drogas, Senhor, que encontra no mundo do tráfico, Senhor Jesus. Eu oro por estas pessoas, Senhor, por esses homens, por essas mulheres, ó Pai, que encontra no mundo do crime, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Ó Deus, tenha de compaixão, Senhor. Vai o encontro dessas vidas, meu Deus. Vai abrindo a mente, Senhor. Vai abrindo os olhos espirituais, ó Pai, porque o Senhor tinha um chamado na vida de Paulo, Senhor. E o Senhor tirou as escamas dos olhos de Paulo, Senhor Jesus, para enxergar o Senhor, para enxergar a bondade do Senhor, para enxergar a misericórdia do Senhor, para enxergar o Evangelho do Senhor e pregar o santo Evangelho do Senhor. Ó Deus, neste momento, nesta hora, Pai, eu oro por esse povo, Senhor, por esses homens, esses jovens, essas mulheres, ó Pai, que encontram no mundo do crime, que encontram no mundo das drogas, Senhor Jesus. Ó Deus, liberta essas vidas, Senhor. Ó Deus, quebra essas correntes que têm encorrentado eles, Senhor. Meu Deus, tira eles da prisão, Senhor, das prisões de Satanás, Senhor. Vai quebrando, Senhor, as correntes do diabo. Vai quebrando, Senhor Jesus, as algemas de Satanás. Porque Satanás algema a pessoa, porque Satanás amarra as pessoas e leva para onde ele quer e faz o que ele quer. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. Eu clamo, Senhor, nesta hora, neste momento, meu Pai, que essas pessoas venham olhar para o Senhor, venham ouvir, ó Deus, a palavra do Senhor, porque há muitos pregando o Teu Evangelho, Senhor, há muitos levando a Tua palavra, Senhor, nos presídios, ó Pai. Oh, meu Deus, que dali continua saindo pregadores da Tua palavra, que dali continua saindo pessoas libertas, Senhor, continua saindo, Senhor, pessoas transformadas, pessoas para pregar, Senhor, a Tua palavra, para pregar o Teu verdadeiro Evangelho, Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, Senhor. Oh, Deus de maravilha, ó Deus de mistério, vai visitando nesta hora, Senhor, essa pessoa que está se drogando, Senhor. Vai visitando neste momento, meu Pai, essa pessoa que está jurado de morte, Senhor. Vai visitando nesta hora, meu Pai, essa pessoa que está no corredor da morte, Senhor. Essas pessoas, meu Deus e meu Pai, a qual o diabo tem colocado no corredor da morte, Senhor Jesus. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Venha abrir os olhos espirituais, Senhor, porque grandes pregadores, ó Pai, têm saído do crime, Senhor, têm saído do mundo do roubo, Senhor, do furto, Senhor. Quantos que faziam assalto de mão armada, Senhor, mas hoje estão pregando a Tua santa palavra, Senhor. Ó Deus, continua salvando.
Cristo. Ó Deus, continua libertando as vidas, Senhor, mas vidas que venham pregar o teu verdadeiro evangelho, Senhor, vidas que não venham distorcer a palavra do Senhor, meu Pai, pessoas que venham pregar a tua palavra como ela é, Senhor. Ó Deus, quantas mulheres, Senhor Jesus, que estão envolvidas no mundo do crime, no mundo do tráfico, Senhor, venha libertar essas mulheres, ó Pai, que elas venham pregar o evangelho do Senhor, que elas venham ser libertas, que elas venham ser curadas, que essas almas oprimidas sejam curadas, que essas almas oprimidas sejam libertas, seja liberta pelo poder do sangue de Jesus Cristo, como a tua palavra está dizendo, que Deus amou o mundo de uma tal forma que ele enviou o teu único filho para vir morrer na cruz do Calvário, para dar a vida na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que essas pessoas venham crer no sacrifício do Senhor Jesus, que essas pessoas venham ser libertas, Senhor. Quantas pessoas atormentadas por Satanás, quantas pessoas atormentadas, Senhor, por espíritos malignos, Senhor. Quantas pessoas, meu Deus, que o inimigo lança setas, meu Pai, para eles não saírem dos vícios, para eles não serem libertos, mas o sangue de Jesus Cristo que tem poder. Clamamos o Senhor nesta hora, buscamos a tua presença nesta hora, Senhor Jesus, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha libertar essas vidas, que o Senhor venha visitar, Senhor, essa casa, que o Senhor venha visitar essa mãe, esse pai, que ora, que chora, que clama, Senhor, pelos seus filhos, pelos seus netos, Senhor Jesus, meu Deus, para que eles venham sair dos vícios, ó Pai, ó Deus, esse vício tão terrível, Senhor, que tem lastrado na terra, Senhor, mas o Senhor foi levantado na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê, que no Senhor Jesus crê, não pereça, mas venha ter a vida eterna. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Eu clamo, Senhor, pela libertação. Eu clamo, Senhor, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha quebrar o jugo de Satanás, Senhor, que o Senhor venha derrubar os demônios, Senhor, que o Senhor venha derrubar, Senhor, potestades e principados, Senhor, que tem se levantado na terra, que tem se levantado, Senhor Jesus, com as armas satânicas para lutar contra os homens, contra as mulheres, Senhor. Mas eu peço, Senhor, nesta hora, nesta madrugada, ó Pai, que o Senhor venha lançar por terra, Senhor, que o Senhor venha quebrar as armas de Satanás, meu Pai. Ó Deus, que as vidas sejam libertas, ó Deus, que as vidas sejam transformadas, Senhor. Ó Deus, que haja alma salva, ó Deus, que haja libertação, Senhor. Ó Deus, que haja milagres, Senhor. Ó Deus, que haja cura, Senhor. Meu Deus, levanta homens para orar, levanta mulheres para orar, Senhor, para que seja, Senhor, como era até poucos anos atrás, pouco tempos atrás, Senhor, que haja pessoas libertas, Senhor, que as algemas caiam por terra, Senhor, que as correntes caiam por terra, Senhor, que as pessoas sejam libertas, verdadeiramente libertas, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus eu clamo, Senhor, em o nome de Jesus eu busco a Tua presença, é no nome de Jesus que eu busco, Senhor, meu Pai. Meu Deus, ajuda o povo a orar, Senhor, levanta esse povo para orar, levanta esse povo para jejumar, levanta esse povo para anunciar o Teu Evangelho, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está prestes, que a vinda do Senhor está prestes, Senhor, porque a terra está anunciando, porque o mundo está anunciando, porque os sinais estão acontecendo, Senhor, que a volta do Senhor Jesus está próxima, que a volta do Senhor Jesus se aproxima, meu Deus e meu Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, ah, Deus de Abraão, de Isaque, ó Deus de Jacó, ah, Deus que esteve com Daniel na cova dos leões, Deus que esteve com Sadraque, Mesaque, Abednego, na fornalha de fogo ardente. Tu és o nosso Deus, o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo Deus, mas é o povo que mudou.
Foi nós quem mudamos, Senhor Jesus. Nós temos que voltar ao primeiro amor, temos que voltar às primeiras obras, Senhor, para que o Senhor venha operar, para que o Senhor venha sarar, para que o Senhor venha sarar a terra, para que o Senhor venha, Senhor Jesus, perdoar os nossos pecados, Senhor, porque somos miseráveis, Senhor, somos pecadores miseráveis, Senhor. Temos que olhar para o Senhor Jesus Cristo, como está dizendo essa palavra, aleluia, que não importa se Moisés levantou a serpente no deserto, mas o que importa é que o Senhor seja levantado, glória a Deus, na cruz do Calvário, meu Pai, para que todo aquele que olhar para o Senhor seja liberto, todo aquele que olhar para o Senhor Jesus Cristo e crê no Senhor Jesus Cristo seja salvo, seja liberto da condenação eterna, seja livre do fogo do inferno, porque temos uma alma, Senhor, para prestar contas com o Senhor. Essa alma, quando nós descermos à sepultura, aleluia, ela tem, meu Deus e meu Pai, ela segue, ela tem dois caminhos para... ela vai seguir, ou ela vai para a vergonha eterna, ou ela vai para o descanso eterno. E essa alma tem que prestar contas com o Senhor, aleluia. Se ela for para a vergonha eterna, meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia desse homem, tenha misericórdia dessa mulher, Senhor. Tenha misericórdia desses jovens, tenha misericórdia desses adolescentes, Senhor, que estão no mundo do crime, do pecado, Senhor. Meu Deus, tira eles de lá, Senhor. Convence eles, Senhor, porque é o Espírito Santo do Senhor que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo do Senhor que convence o homem do pecado. Convence, Senhor, esses homens, convence esses adolescentes, convence esses jovens, Senhor, a deixar o pecado, a deixar o mundo das trevas e olhar para o Senhor Jesus, para que as suas almas sejam salvas, sejam libertas, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu entrego nas tuas mãos nesta hora, eu entrego, Senhor Jesus, esta oração, eu entrego, Senhor, o povo da terra, a família da terra que está sofrendo, que está passando por esses momentos difíceis nas mãos do Senhor. E eu agradeço, Senhor, por esta oração, em o nome do Senhor Jesus. E você que orou comigo, ou que ouviu essa oração, receba libertação para a sua vida, receba libertação para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.